Porque a igreja é a embaixada do reino de Deus. É a extensão do seu poder, é a extensão da sua graça. Quando nós estamos reunidos, nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus, como estava escrito que eu li em Marcos, capítulo 1. Que ele disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual é a boa nova? Que ainda que o Brasil esteja dessa forma, difícil de viver, finanças, impostos, ou Japão, crise, ou qualquer inflação, ainda que possamos estar inseridos nessas realidades, ele está dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Diga amém. Quem está entendendo? Então o reino, ele precede a igreja. O reino forma a igreja. E a igreja representa o reino. Então eu não posso andar no entendimento que eu sou cidadão brasileiro, quando eu sou cidadão dos céus. É a inauguração na terra. É o Senhor Jesus vir morrer na cruz do Calvário e dizer, o reino de Deus é chegado. Ele não está falando de religiosidade, ele está falando de cidadania, de pátria, de um rei. Então nós temos que entender, como eu falei da outra vez, que eu ia falar mais sobre o reino, que a igreja não é o reino, mas ela é a embaixada, ela representa. Então quando eu estou aqui, eu estou representando a Deus na terra. Então as pessoas não oram, porque elas não acreditam nisso. Elas não entenderam que se tudo que ligar na terra será ligado no céu. E não estamos falando de você ligar o seu carro. Eu ligo agora uma Mercedes. Eu ligo agora uma Ferrari. Não é sobre isso. É sobre ligar a vida espiritual. É sobre orarmos para que Deus me transforme, para que eu seja um marido melhor para minha esposa. Tem gente que vive doente, fica julgando, dependendo do que as pessoas falam. Tem pessoas aqui que se recebe uma curtida, fica chateada. Se não recebe uma curtida no teu poste, fica chateada. Não entendo. Que reino que é isso que ela vive? Se deixa de seguir, fica chateada. Não entendo. Que reino que é isso aí? Pessoas, elas estão escravas emocionalmente desse reino da terra. Quando Jesus que diz, se creres, verá a glória de Deus, e se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente você é livre. Então, não tem o que me prende mais nessa terra. Nós temos que buscar o reino de Deus. Marcos 1,15. O tempo está cumprido. Está chegado. O reino de Deus está próximo. Então, o que é a igreja? A igreja é a embaixada oficial do reino dos céus. Então, quando você vem aqui, meu irmão, entenda que você está entrando na sua embaixada. Diga a pessoa do seu lado para a gente afirmar isso, para ele parar de vir aqui achando que é missa. Diga para ele, aqui é uma embaixada. Eu sei que as pessoas não gostam muito de falar, vira para o irmão, fala aquilo, fala isso, né? Porque alguns estão com bafo e tudo mais. Mas, senão não grava, é didático. Diga para essa pessoa embaixada. Se aqui é embaixada, aqui é lugar de gente que representa, não gente que inventa. Aqui nós representamos Jesus. E tudo que nós falamos aqui é em nome do rei. Qual é o nome do rei? Quando você vai orar, você termina a oração como? Você fala em nome do pastor Jacob. Não fala. Imagina a Brenda, por Noah, em nome do seu pai Rideu. E as pessoas acham que isso é um jargão. Não, quando você fala o nome do rei, você está falando, sim, de pátria, de nação. Você está falando do seu Senhor. É no nome do Rei Jesus que nós estamos aqui. Quem está entendendo? Então precisamos ter esse lugar de entendimento, abrir espaço para o entendimento, abrir o nosso coração para entender que o reino de Deus chegou com Jesus.
Ele trouxe, ele coligou, ele religou o reino dos céus com a terra, quando foi desligado por Adão. Quando Adão declarou independência, arrancou Deus do seu senhorio. Ele não mais submeteu à vontade de Deus. E aí o Senhor veio lutando para resgatar o homem, e em Cristo resgata o homem. E aí quando Jesus chega, essa é a pregação. Você não vai ver pregação de Jesus, pregação do evangelho da salvação. Você não vai ver pregação da cura, você não vai ver nada disso. O que ele prega é reino. Ele dizia, é chegado o reino. E nós temos que tomar posse dessa cidadania. Então, vocês entenderam que o reino não se manifestou plenamente à nossa volta. Nós não estamos vendo tudo que é o reino dos céus. Porque a Bíblia vai dizer que ainda aqui é sombra das coisas que virão. Então nós não conseguimos ver tudo, mas nós conseguimos experimentar parte. Então, já temos autoridade, por isso é o já. O reino já está aqui. Nós temos autoridade, mas ainda não temos essa plenitude. Nós já temos o poder, sim ou não? Mas ainda não temos a totalidade dele. Porque chegará o dia que não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais violência, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença. Essa é a esperança que está em mim e está em você. Amém ou não amém? Então já somos do reino, mas ainda não estamos vendo ele na sua totalidade. É simples. E tudo passará, mas a palavra desse reino, essa não passará. Então, qual é a minha missão? Como embaixador. Porque se somos embaixadores em Cristo, nós temos uma missão. E aí eu me pergunto, qual é a sua missão? Proclamar o reino de Deus na terra. Escute, não é esquentar essa cadeira que está esquentando agora. Pode ter certeza disso. Não é. Não é orar para ir para o céu logo. Jesus não ensinou a orar assim. Ai, Senhor, me leva para o céu logo que eu não aguento mais essa mulher. Não aguento mais esse homem. O que Jesus ensinou? Venha o teu reino. Imagina se vir o reino. O que mais que você precisa? Se o reino vem, vem toda a sua plenitude. E ele disse, seja feita a tua vontade, como é feita? Então seja feita a vontade de Deus aqui na terra. A gente tem que respeitar isso. Isso é princípio espiritual, isso é Bíblia, isto é igreja. Pastor, o que passar disso? Rapaz, não quero falar não, mas é tipo um anátema. Tem que fazer. Esse negócio de vir com a cabeça que vai receber. A maioria veio para a igreja para consertar casamento, milagre na saúde, libertação dos demônios. Não é verdade? Ou não? Ah, não, pastor, eu vim porque eu era curioso, sabe? Queria ver. Viu nada. Tem uma coisa que te moveu vir para a casa do Senhor. Ou dar atenção ao Senhor. E é desejo dele que todos sejam salvos e todos tenham um encontro com ele. Amém ou não amém? Mas o que nós temos que aprender é que depois que eu o aceitei, e agora eu sou do reino de Deus, eu sou embaixador, e o embaixador manifesta o reino. E aí eu quero falar disso, manifesta o reino. Por quê? Porque você é autoridade, você tem a autoridade de Cristo para manifestar o reino. Então escuta só, qual autoridade que é essa? Autoridade no nome de Jesus. Então, meu irmão, se eu vou orar, é no meu nome ou no nome de Jesus? Se você orar, vai orar, é no nome de seu ou de Jesus? Então entenda uma coisa, se eu sou do reino, eu sou embaixador, que eu sei que é difícil acreditar nisso, né? Mas você é embaixador. Você recebeu a autoridade, então você vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado no nome de... E por que você não ora? Se você vai expulsar demônios, você vai expulsar demônios no nome de... E você tem esse poder ou não? Tem ou não tem? Quem aqui entende que tem essa autoridade? Levanta a mão. Os que não têm é porque tem medo ainda. Porque não entenderam. Porque acham que não estão preparados. Mas escute. Você precisa buscar em Deus, porque você já recebeu, por meio da cruz do Calvário, essa autoridade.
E não é expulsar a esposa, nem o marido de casa. É o demônio. Ok? É o demônio. Que a gente confunde às vezes quem a gente quer expulsar em casa, né? Só pode descontrair. É o demônio. Ai, minha garganta. Fala a pessoa do lado, expulsa o demônio. É o demônio. Olha, assim, vou abrir aqui, caso pessoal meu. Já tive discussões com a minha esposa. E eu, assim, achei que o demônio estava nela mesmo. E a gente discutindo, faz tempo foi isso. É até meio vergonhoso. E a gente está discutindo, aquela coisa que todo mundo faz. Aí eu botei a mão na cabeça dela, ela botou na minha cabeça, eu falei, sai demônio. Ela falou, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E ficou uma expulsação de demônio um do outro. E saiu, porque nós olhamos um pouco e começamos a rir depois. Parou a briga e começamos a rir. Isso não é conselho, não faça isso na sua casa. Menores de 40 anos, não faça isso. E foi incrível que a gente parou de brigar. E aquilo me marcou. Porque a gente começou a rir. Então, provavelmente, eu estava com o demônio e ela também. Mas é verdade, várias coisas já aconteceram assim. Quem aqui já experimentou de ter uma discussão dentro de casa que você não está entendendo por que está acontecendo? Já experimentou assim, ué, mas o que está acontecendo, meu? Então, eu quero dizer para você o seguinte, é espiritual. Vai para o banheiro e fala assim, demônio que possuiu ela agora. Entendeu? Quem entrou na minha casa, eu ordeno, sai da minha casa. Aqui é o reino de Deus. Me pergunta quantas vezes eu já fiz isso na minha casa. Perdi as contas. Porque tem brigas que não faz sentido. Você não está entendendo porque a mulher está brava. E olha que eu estudo sobre, entendeu? Tudo de mulher. Eu sei tudo. Você está comigo ali para falar de TPM, eu sei, porque eu tive que estudar para entender. Porque é o único bicho que sangra 7 dias no mês e não morre. Então tem que estudar. Tem que estudar. Eu vi um vídeo de uma mulher batendo a mão no tubarão. Assim. Aí aparece um cara, tá vendo? A fera dominando. A mais perigosa do mundo. Né? Então a mulher é uma fera. É verdade, elas são extraordinárias. E hoje o homem pegar e falar assim, não, pastor, eu não entendo a mulher, eu tenho que expulsar o demônio dele. Porque é o demônio da preguiça de estudar sobre a mulher. Porque o que tem de gente explicando como é que a mulher funciona. E não adianta resistir, é uma máquina. Não adianta, se você pegar e botar água no lugar da gasolina, vai dar ruim, vai fundir o motor. Então eu já sei o tempo do TPM da minha esposa, eu já entendi. Ali não dá para você falar assim, poxa, estava sem sal a comida. Não dá. Não, é verdade. A Bíblia diz que o Senhor, no Tiago, capítulo 2, verso 5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará deliberadamente. Nós não fomos chamados para ser burro, não, só. Nós somos chamados para entender as coisas. Né? Esses crentes preguiçosos que não estudam, só fica no TikTok, aí está nisso. Mas mesmo assim, você vai perceber, mesmo entendendo, que tem coisas espirituais lá. A Bíblia diz que ele sai, procura um lugar, não encontrando ele, volta. E ele traz demônios para a sua casa. Ah, eu não acredito nisso. Tá bom, fica com você e seus demônios sem acreditar, ué. Porque o que eu já expulsei de demônio não está escrito. É verdade. E às vezes as pessoas só acreditam quando vê. Fica indignado com isso. Ô, criatura, que você não acreditou antes que a gente estava falando, agora que ficou demoniado, agora expulsa você. Minha vontade é falar, já tive vontade já. Agora expulsa, agora expulsa. Eu já expulsei o demônio até por telefone, gente. E ele chegou a falar por telefone, eu não vou sair. Eu falei, mas que folgado esse demônio. Eu estava em Hamamatsu, o demônio estava em Kikugawa. Eu falei, eu não vou até aí não. Eu falei pro marido, eu não vou até aí não. Põe no Viva Voz que eu não vou até aí. Aí eu falei assim, o que vocês fizeram hoje? Aí ela, o demônio lá. Aí, antes do marido falar, eu escutei no telefone, nós bebemos hoje.
Aí eu falei, você bebeu? Fica o demônio agora no teu colo aí, ué. Falei pra você não mudar a legalidade. Eu falei só na hora da raiva, depois fiquei com misericórdia. Falei, põe no viva voz. Falei, demônio, tá me escutando? Eu tô. É mais ou menos assim, é nojento, é horrível. Repreendi e falei, tu vai sair. Pela autoridade do nome de Jesus que foi me dada. E vai ser pelo telefone. Você está me ouvindo? Amarrei, expulsei e saiu. E as pessoas elas só querem acreditar depois que acontece. 2 dos agendários estavam comigo? 2. Tem um anticonvertido. Você precisa de ver as coisas que ele me falou. Aqueles 2 me falaram. Tudo o que eles queriam. Eles pediam para os guias. Aí depois que eles se converteram, os guias foram lá e tiraram tudo deles. E ele foi orar para Deus, perdeu o lanche, jet ski, perdeu tudo. Aí ele foi lá a Deus, aí Deus falou assim, nada que não foi eu que eu dei vai ficar na tua vida. Porque tudo que você está perdendo não foi eu que dei. Mundo espiritual. Tem um reino de Deus e o reino das... Tem um terceiro reino no mundo espiritual? Não. Ou você é servo das trevas, ou você serve o reino da luz. E a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do reino das e nos transportou para o reino da sua poderosa. Você faz parte do reino da luz. Diga amém. Em Lucas 19, para eu terminar, verso 13, está escrito assim: ocupai até que eu venha. Só essa frase, ocupai, só essa parte do texto, até que eu venha. Então chamou 10 dos seus servos. Que isso, varão? Treze. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Isso é a parábola que Jesus entrega. E ele fala para multiplicarmos o que Deus nos dá. Ok? Então, como embaixador, eu não posso acreditar que eu venho para a igreja para ser mais um na igreja. Quando eu venho, que Jesus me salvou, eu venho para multiplicar aquilo que Ele me deu. Então eu quero dizer o seguinte, não é só na igreja. O que eu quero que você entenda é que o lugar que você ocupa, o lugar que você ocupar, é a extensão do reino de Deus. Então escute, se você tem uma profissão e você vai para o trabalho, você lá é reino de Deus. Se você vai em um bairro, você é reino de Deus. Na sua família, você é reino de Deus. Na sua empresa, você é reino de Deus. Os irmãos lá do Parque são empresários. Ele falou que toda sexta-feira tem uma célula com a equipe dele, mesmo que o pessoal não seja crente, às 8 da manhã e dá um café para os funcionários dele. Porque ele entendeu que aonde ele vai é o reino de Deus. Você que é empresário, eu desafio você a orar, parar a tua empresa uma vez na semana e orar. Esse dia atrás nós estávamos lá e eu falei, vamos orar na minha empresa. Parei todo mundo, funcionário lá, falei, vamos orar. E comecei a orar. Não foi, Megumi? A gente chorou. Meu irmão, começou a ter aprovação, um milagre. Então, porque a gente está ali para anunciar o reino de Deus. Então, se você é professor, eu quero dizer que o reino de Deus está na sala de aula. Se você é motorista, o reino de Deus está nas estradas. Dá para entender ou não? Dá para entender ou não? Então, se você é empresário, quer dizer que lá, em meio aos negócios, está o reino. A gente tem que aprender isso. Parar de ser crente domingueiro. Já falei, a Megumi que trabalha na imigração, lá na Family Center, reino de Deus. Na oportunidade prega, tem gente que vem para o culto. Tem até uma, acho que hoje que eu estou vendo ali a Dani, foi cliente nosso, comprou casa, está aqui, seja muito bem-vindo na igreja.
Foi atendida pela Family Center, hoje está na igreja. Olha aí que prova que maravilhosa. Ó. Onde você for, lá é o reino de Deus. Diga amém. Então, onde você pisa, o reino tem que se manifestar. Escreve aí no seu caderno, adolescente. Onde eu pisar, o reino tem que manifestar. Pronto, onde eu piso, tem que manifestar. Por quê, pastor? Porque não há enfermidade onde você pisa. Doença, ela é ilegal, porque o reino de Deus não está alinhado com doenças. Então, você na sua casa deve orar pela enfermidade para ela ir embora. Amém? Na sua casa não pode ter opressão. Está tendo um conflito, você não está entendendo? Vai para o banheiro, fecha a porta, fala, aqui rege o Espírito Santo, o meu rei é Jesus, não autoriza opressão nessa casa, vai embora em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Só vai fazer quem está entendendo. No lugar da sua casa, aonde eu estou, ó, quem anda comigo sabe, eu nunca estou com cara de chateado ou triste. Mesmo que eu possa estar passando por aflição. Porque onde eu estou representando o reino. E o reino de Deus nunca perde. Porque a Bíblia diz até que nós morramos é lucro para o reino de Deus. Então, nós temos que andar com a convicção que da onde eu entrar, há o reino de Deus. Então, onde tem o reino de Deus, não há falência. Onde tem o reino de Deus, não há trevas. Onde tem o reino de Deus, não há enfermidade, não há doença, não há briga, não há violência. Não há. Porque o reino de Deus estabelecido é a glória de Deus naquele lugar. Então, eu declaro sobre a sua vida isso. Em nome de Jesus. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Escuta, a porta, olha só, entendimento, a porta do inferno. Então significa que nós vamos lá tirar as pessoas de lá. Tem gente que fica fugindo do seu propósito. Meu irmão, tu tem um chamado, tu tem um propósito. Deus te chamou para pregar o reino, para orar pelos enfermos. A gente é rápido em pegar o telefone. Ai, meu líder, ora por mim, porque o meu filho está doente. Você já orou? Você já pôs a mão? Porque você também é filho de Deus. Bota a mão na cabeça e ora. Eu me esqueço de pedir para o pastor da Angola, da criança ressuscitando, para passar um vídeo aqui quando eu orei, e a criança da morte veio à luz. Eu estava com medo? Estava demais. Eu falei, se essa criança não ressuscitar agora, o que vai pensar do evangelho? Aí vem aquele negócio, o que vão pensar de mim? Mas eu criei coragem, falei, Senhor, é o teu reino. Eu orei. Né? Tinha gente lá que estava vendo. Pastor Mário, apóstolo William. A criança voltou à vida. E voltou assim, deu um pulo no colo da mãe. Porque nós pensamos o quê? Que isso é só para alguns? Não, meu irmão. Isso é para você. Pastor, até para mim, que não tenho lido Bíblia, sou novo convertido, é até para você. Experimente orar pelo teu marido. Experimente orar pela sua esposa. Experimente orar pelos teus filhos. Experimente colocar a mão sobre a enxaqueca. Experimente colocar as mãos sobre a dor articular. Experimente orar pelo problema no intestino. Experimente orar pela vista. Experimente para você ver. Porque o Senhor opera através daqueles que creem. Então, a porta, ainda que ela esteja trancada, nós vamos derrubar essa porta. Porque ela não prevalece. A porta que representa para nós um impedimento de passagem, a Bíblia diz que não prevalecerá contra a igreja. Então, meu irmão, se tem alguma coisa impedindo o seu milagre, não vai resistir. Nós temos que entrar essa porta. E quem é que avança? É a igreja. Quem é que avança? Somos nós. Quem é que avança? Eu e você. Então quer dizer que você não é um crente qualquer, não. Para com essa ideia fajuta de você achar que, ai meu Jesus. Ei, você foi alistado às fileiras do exército, do eterno, está escrito. Paulo diz isso para nós temos que ser firmes, perseverantes, em tudo dai graças, alegrai-vos sempre. Então eu e você temos que andar com a cabeça erguida. Nós não somos chamados para ser derrotados. Isso não é palavra de coach, não. Está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.
Aí você pode olhar para mim, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei. Seja protagonista. Olhe para Cristo. Faça da igreja um lugar que é a extensão. Vai orar? Ligue na terra para você ver se não liga no céu. Liga sim. Eu e você temos que ser esses crentes. Talvez até os remanescentes. Mas orar para que o reino das trevas saia da nossa casa. Saia da nossa vida. E não importa se o seu marido é macumbeiro, não importa. Se é satanista, não importa. A sua boca tem que chamar a existência das coisas que não são para que sejam. Não tem essa conversa. Ou é espiritual ou não é espiritual. Ou é reino da luz ou é reino das trevas. Não tem meio termo. Só tem como servir dois senhores. Não tem dois. Não tem como ser meio a meio, dividido. Quem aqui aceitaria os maridos? Levanta a mão os maridos aí, ó. Levanta a mão os maridos aí, senhor. Até para levantar a mão está difícil. Levanta a mão. Você aceita 1% de outro homem, sua mulher? 1%, só um beijo de boca. Pois é. É a dinâmica mais terrível no coração de um homem. Mas você quer ser 1% do diabo, né? A gente tem que ter essa consciência. É tudo para Deus ou nada. Ou eu sou de Deus ou eu sou de Deus. Não tem esse negócio não. Eu não concordo, não sei o quê, entendeu? Eu gosto de Jesus, da igreja, mas eu gosto de fumar eu gosto de tomar uma. Quer vergonha na sua cara. Não, pastor, eu gosto de tomar uma birita. Tá bom. Você tem um controle, mas o seu filho está olhando, pode ser que não tenha. Aí você vai ter um filho alcoólatra. Pode ser que você tenha um controle de não ter problema. Mas você põe na sua casa. Tinha um pastor que estava dando testemunho que a esposa dele colocava vinho na comida para fazer molho. E esse vinho ficava no armário. Olha só. No armário, à vista. A mãe percebeu. A mãe, esposa do pastor, percebeu que ficava baixando demais. Aí ela comprava outra, achava que estava usando, porque ela fazia muita carne com molho de vinho. A vinho. A certo dia, o pai desceu do quarto de noite e pegou a filha bebendo. Uma filha de 11 anos. E ela já estava dependente. Eu não estou falando fábula, testemunho. Aí a gente fala assim, não, pastor, eu sou controlado, mas o seu filho. Sabe, é umas coisas assim que me assusta, porque são homens que eles não querem para os seus filhos o que eles estão consumindo. E consomem ainda. Não conseguem dizer não. Eu não consigo entender. Eu falei para uma mãe esses dias, falei, você fica dando biscoito recheado para o teu filho, amanhã você não reclama se ele tiver que cortar uma perna por causa de diabetes. Falei duramente com a mãe, porque tudo era açúcar na boca do menino. Eu falei, a sua casa é uma cultura. Se você é cultural dessa forma, é assim que eles vão crescer. E dar doce, é responsável. Então, aquilo que você não quer para os seus filhos, você não pode ter na sua casa. Você não quer que seu filho viva uma gritaria? Você não pode ficar gritando na tua casa. Você não quer que seu filho seja rebelde? Você não pode ser rebelde. Aí tem filhos que estão aqui, ouvem o que o pastor está pregando, ensinando, depois vê o pai descumprindo e não fazendo em casa. Sabe o que ele entende? Não faz diferença obedecer a Deus ou não. Aí, depois, os pais falavam, quer colocar na conta da igreja a irresponsabilidade dele de ensinar os filhos. Quantos jovens deixou de acreditar no pai e passou a acreditar no pastor porque vê a vida de Deus no pastor, mas não vê a vida de Deus no pai?
E aí eles vêm falar para mim que quer sair de casa. Eu falo assim, não, tu vai ficar na tua casa. Aí tem que levar o coração do filho para o pai. Porque o pai mesmo não tem o coração dos filhos. Porque não sabe cuidar dos filhos. Porque não respeita os filhos. Porque não ensina os filhos. Muitas vezes é só maltratando, só violentando, só falando mal, só brigando, não entendendo, não compreendendo, exigindo e batendo na cabeça e falando e impondo. Os filhos não querem, ué. Não quer. E a responsabilidade é do pai. É você que atrai o reino da luz ou o reino das trevas na sua casa. Quem está entendendo? É duro? É duro. Como é duro para mim, duro para você. Se você é ausente, sua responsabilidade. Hoje, eu acordei atrasado. Aí eu olhei para a Fernanda, falei, bora, amor, a gente está atrasado. Aí ela falou assim, você colocou o teu relógio para despertar? Pronto, na hora eu me calei. A responsabilidade é dela? É minha responsabilidade. Que quietinho na hora. Assim. Porque eu que não tinha colocado o relógio. A culpa é minha. Eu sou responsável. Se o seu casamento não está bem, a culpa é sua. Que está aqui me ouvindo. Se está o marido e a esposa, melhor ainda. É a responsabilidade dos dois. E se as finanças não estão bem, a responsabilidade é sua. Ninguém tem que olhar com caridade para resolver os seus problemas. É os seus problemas. Porque no dia que você estava comendo carne, você não convidou a gente. No dia que você estava viajando, passeando em Okinawa, né? Miyakojima, Estados Unidos, Israel, Maldivas, eu não estava lá, surfando com você. Se vira. Pague suas contas. É ou não é, gente? Quanta gente aí, discípulo aí, vai curtir, faz tudo, depois quer botar no nosso bolso a conta. Sabe o que é? Que eu estou brigando. Sabe o que é? Esse marido não me entende, tá? Não sei o quê. Aí você fala assim, mas quem que foi? Aí vai ver as finanças. Gastou todo o dinheiro, agora o pau está quebrando. Véio. Vocês estão comigo? Aqui é teologia sistemática, na prática. Escreveu, não leu, analfabeto. Tem que fazer. Agora, a minha pergunta, você é qualquer um? Tem como se considerar qualquer pessoa tendo o próprio Cristo no seu coração, na sua vida? Não tem como. Você está revestido de poder. Não tem como ser mais o mesmo, a não ser se você não nasceu de novo. Mas não tem como você ter as mesmas práticas. Eu quero dizer aqui, ó, vocês aqui, irmãos, se você crê em Jesus, mas você não mudou as suas práticas, você não nasceu de novo, não tem como. Quando eu aceitei Jesus, foi imediatamente parar de falar palavrão. E se você fala palavrão, você não nasceu de novo. Pode ter batizado nas águas, mergulho 7 vezes, ter feito dinamã, feito de batizão batido, todos os mergulhos, pode. Mas nascer de novo, meu irmão, é um desejo, é uma sede, é uma vontade de ser uma nova pessoa. Então você não é qualquer crente. Eu vou dizer, você é embaixador. Você não é apenas salvo, você é comissionado. Como o Gilson falou, você tem que ir pregar o reino de Deus. Você não veio só para sobreviver, escuta, você veio para governar. Você não veio para esperar a morte, você veio para manifestar a vida. Você não veio para fugir do mundo, você veio para transformar o mundo. Então, você quer continuar apenas sendo membro da igreja ainda? Não, meu irmão. Eu quero dizer que é você responsável, junto de Deus, aliado com Deus, de ser o melhor marido para sua casa, a melhor esposa para sua casa, o melhor filho. Você precisa de ver, essa vez que eu fui para o Brasil, eu arrumei o meu pai para ele casar, fazer renovação de votos. Eu beijava a cabeça dele, não foi Azar, o Azar estava lá. Eu arrumei o sapato dele, eu botei o sapato dele, arrumei. Para você ter ideia, eu passei gel no cabelo dele, branquinho, meu irmão. Eu ajeitei ele, falei, vai tirando foto, Radassa. Eu fui ajeitando ele. Eu queria marcar aquele momento ali, eu queria ser o melhor filho do mundo para ele.
E precisa de ver como ele ficou, né? Foi incrível. Eu luto para ser o melhor pastor. Eu luto para ser o pastor que eu gostaria de ter. Eu luto para ser um bom marido, luto mesmo. E quando eu erro, hoje já não tenho mais impedimento de falar assim, olha, me perdoa, eu estou errado. Eu errei. Mas tem casais ainda que têm essa dificuldade de pedir perdão por orgulho. Então, meu irmão, você não é para fugir, você não é para estar só sentado, você é para ir e fazer acontecer na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com o seu chamado, com o teu propósito. Quem aqui está desempregado? Tem alguém desempregado? Vamos orar. E se você tem um emprego, honre esse emprego, seja o melhor, vai lá. Faz acontecer. Você está insatisfeito, vai se preparando financeiramente para trocar de emprego. Mas é só a sua responsabilidade. E o que eu quero dizer hoje é, nós somos os embaixadores de Cristo e a igreja é a extensão do seu reino. Aqui é uma embaixada. Nós estamos aqui para aprender as tuas leis, sua palavra, sua graça. Experimentarmos de cura, de poder, de libertação, sim. Experimentarmos do poder de Deus. Mas aonde você for, é onde você estiver, é onde você vai manifestar o reino de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Posso terminar? Você entendeu que você não pode continuar só sendo um membro? Você vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, me usa-me para o teu reino.